Bom, amigos, esse é o texto de Kardec. Bem se vê que é um texto engenhoso, um texto, inclusive, que Kardec utiliza argumentos bastante sábios, bastante inteligentes, bastante lógicos, inclusive, com a coerência que caracteriza o codificador para amarrar esses textos, né? Ele toca aí em questões da teologia tradicional, né? Tanto é que ele menciona a própria obra O Céu e o Inferno, quando ele aborda a questão dos espíritos sofredores e a prece pelos espíritos sofredores. Mas nesse item aí do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também raciocina de uma maneira bem lúcida, com as ferramentas que o Espiritismo proporciona, aquilo que a tradição da religião ao longo dos tempos não havia raciocinado em torno das penas irremissíveis, das penas eternas e da situação do espírito após a morte, a ponto de levar à conclusão, para algumas pessoas, inclusive teólogos, de que a prece redundaria em nada, já que o indivíduo, qual era a utilidade se o indivíduo estaria ou padecendo na danação eterna, como se falava na Idade Média, ou experimentando a aventura dos bem-aventurados e dos eleitos. Qual é o sentido da prece? Kardec, utilizando-se de um argumento bastante robusto que a doutrina espírita oferece, ele inclusive contesta a ideia da ineficácia da prece, mesmo que a gente admita que há um céu e um inferno geograficamente estabelecidos e fatalmente colocados para a criatura no sentido de uma eternidade. Ainda assim, a prece teria sua eficácia. Mais ainda, quando, do ponto de vista espírita, a gente sabe que as penas não são eternas e também as plenitudes são relativas à perfeição que o espírito já conseguiu alcançar no seu processo evolutivo. O espírito goza de uma perfeição sempre relativa, correspondente às virtudes que ele já haja acumulado. Mas eu queria começar o nosso raciocínio citando algo que faz alusão ao texto de uma maneira diferente. No prefácio da obra Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, Emmanuel escreve o prefácio dizendo assim: muitos trabalhos já se foram escritos a respeito do apóstolo Paulo, São Paulo, conhecido da tradição cristã, da tradição católica, da tradição reformista, sobretudo, inclusive, da tradição protestante, porque Lutero bebeu da sabedoria de Paulo. Toda a teoria luterana é baseada nas epístolas, sobretudo nas epístolas paulinas, e na teoria da justificação pela fé, que Lutero defendia ardorosamente. E é natural que Emmanuel, quando escreve esse prefácio, ele vai dizer assim: a gente não está repetindo a mesma tradição de mais um trabalho convencional, biográfico, histórico ou teológico a respeito das ideias de Paulo, porque o mundo está recheado deles. Queremos, na verdade, apresentar à humanidade, apresentar aos encarnados, os bastidores espirituais, as raízes espirituais e o movimento espiritual por detrás da saga daquele que é conhecido como o maior divulgador do cristianismo primitivo. Graças a quem nós devemos a ele a mensagem cristã ter chegado até nós. Porque, pelo menos, do ponto de vista histórico, tirando aqui a parte espiritual, porque Jesus tem as suas alternativas, mas do ponto de vista histórico, foi graças a ele que a mensagem cristã chegou até nós no Ocidente, porque ele entendeu que a mensagem cristã não deveria ficar abafada na antiga Palestina, e se ficasse, estaria, de alguma forma, sufocada, pelo menos analisando os conteúdos culturais que a gente tem. Foi ele que conseguiu levar adiante a mensagem cristã e difundiu-a. E Emmanuel vai dizer que a proposta dele seria apresentar as raízes dessa saga, porque Paulo não foi uma figura isolada. Como, aliás, ninguém faz no mundo um trabalho sozinho. Sempre há cooperação. E aí Emmanuel vai dizer: estamos querendo, na verdade, chamar a atenção do leitor para uma lei, que é uma lei do universo chamada lei de cooperação. Porque sem cooperação não existe amor. E o amor é o clima do universo.
E aí ele vai dizer que, embora na tradição bíblica, e de fato, se você pegar Atos dos Apóstolos, se você pegar os evangelhos e as cartas cristãs do Novo Testamento, parece aos nossos olhos que Paulo foi um fenômeno assim isolado, que se ergueu assim da comunidade cristã primitiva, que conseguiu inclusive compreender em boa parte aquilo que os outros apóstolos judeus, mergulhados naquela cultura, não conseguiu compreender. Ex-fariseu que era, perseguidor dos cristãos que era, e se tornou agora o maior apóstolo, ou melhor, o maior divulgador do cristianismo, e aquilo que ele chamava que ele era o 13º apóstolo. Um apóstolo que conheceu Jesus não em vida física, mas em vida espiritual. E aí Emmanuel vai dizer que a proposta dele é dizer que há raízes espirituais que descambaram na vida de Paulo. Por exemplo, na obra Paulo e Estevão, a gente tem a figura do mártir Estevão, que é citado de maneira muito tímida em Atos, quase não é citada. A figura de Abigail, sua noiva, que não aparece no Novo Testamento. E Emmanuel explica na obra por quê. Porque aquilo ele mantinha com ele mesmo as recordações de maneira discreta e reservada, as lembranças dela e as reflexões que ele não dividia com ninguém. Mas inúmeras vezes, diz Emmanuel, na casa cristã primitiva, na qual ele ficou abrigado um tempo em Jope, ele escolheu ficar na cama onde o antigo mártir Estevão, e folhear as anotações de Mateus, que pertenceu ao antes pregador cristão, que foi apedrejado pela sua intolerância, foi morto pela sua impiedade, e ali ele fazia questão de folhear as anotações de Mateus que o próprio Estevão havia folheado e escrito anotações. E Emmanuel vai dizer, em muitas ocasiões, pela madrugada, enquanto todos dormiam, ele ia até as lágrimas, vendo as anotações do seu cunhado, que ele não sabia que era cunhado, e até as lágrimas, porque nas páginas tinha alusões à sua cidade natal, Corinto, como também alusões à própria Abigail, escrita no texto, e que ele não conversava com ninguém. E aí Emmanuel vai dizer que nas raízes de Paulo havia um fenômeno espiritual anterior, um movimento e uma programação prévia, que o convertido de Damasco escolheu um caminho difícil, que foi o caminho da rejeição e do apedrejamento, que a vida lhe chamou pela lei da cooperação e de diferentes formas. Primeiro, quando o movimento cristão começou, uma pessoa conhecida da cidade, que havia ficado leprosa, havia ido para o Vale dos Leprosos, e que a comunidade cristã resgatou, um homem de posses, inclusive em Israel, que mais tarde se tornou cristão e doou seus bens à igreja cristã primitiva. Ele ficou estupefato com aquilo. Foi o primeiro recado da vida, para ele refletir sobre aquele movimento que ele tanto detestava. Depois, o seu mestre, Rabino Gamaliel, que foi o seu professor de judaísmo, cuja cadeira ele ia substituir mais tarde no Sinédrio, que conheceu o movimento cristão, chamou ele para conversar e disse assim, tenha calma, olhe os seus excessos. Eu quero que você tenha um pouco de parcimônia, seja moderado. Esse movimento é de pessoas boas, voltadas para o bem. E disse para ele, Saulo, ainda com o nome Saulo, se esse movimento estiver contra Deus, não precisa a gente combater, porque Deus fará a sua parte e logo, logo vai desaparecer. Mas se estiver a favor de Deus, não adianta a gente perseguir, porque eles estarão com a verdade. Mas ele, ainda assim, não aceitou esse recado. Mais tarde ele encontra o próprio Estevão, que era o seu cunhado Gesiel, com outro nome que ele não conhecera antes. Aqui para nós, não é todo dia que a gente tem um cunhado desse. E aí ele prefere apedrejá-lo até a morte. A sua noiva Abigail, às vésperas do casamento, se preparando para casar com ele, fica cabrunhada e quer a sua proteção. E mais uma vez a vida ele manda o recado, o momento de ele refletir e a ampará-la, ele prefere abandoná-la. E ela mais tarde deperece e morre. E ele opta por um outro caminho. Depois de tudo isso, o alto ainda manda um recado, que é através da visão psíquica que ele teve com Jesus, tombou no animal. E para não ser insuficiente, ainda assim, ele entra na cidade de Damasco, fica lá sem saber muito o que articular o raciocínio, ainda chocado com o fenômeno. E aí aquele a que ele ia matar na cidade, um velho fabricador de sapatos, sapateiro, Ananias, que era um pregador cristão,
Jesus aparece a ele também e lhe manda ir até Saulo. E aí a vida estava dando um recado. Aquele que ele ia matar, ia até ele para ampará-lo na cegueira que ele ficou por conta de um fenômeno emocional. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque Emmanuel vai dizer que, mesmo com a programação alterada, a sua noiva desencarnou, uma pessoa equilibrada, que era uma pessoa equilibrada para a vida dele, que ia temperar um pouco aquele temperamento apaixonado. Gamaliel se foi, ele não conseguiu entender. Aquele que ele considerava adversário era alguém que foi colocado na vida dele para ser um parceiro, que era Estevão. E ele optou por um outro caminho. Emmanuel vai dizer em prefácio de Paulo Estevão que a programação foi alterada, mas a ajuda e a parceria continuava. Porque quando ele se converte, quem é que aparece a eles em sonho? Abigail e Estevão, que vem aconselhar, orientá-lo, e quando a mediunidade dele começa a desabrochar, é Estevão que fica em sua parceria, assessorando, inclusive, nas cartas que ele escreve, que Simão Pedro achava que era o próprio Cristo, era, na verdade, Estevão que estava nessa parceria agora, espiritualmente falando. E aí Emmanuel vai dizer que sempre há essa parceria, que ninguém faz um trabalho sozinho. Aliás, a própria obra Paulo Estevão, eu contei isso num grupo aqui. A própria obra Paulo Estevão, Chico Xavier diz que recebeu em 30 dias. É interessante, né? Chico recebe em 30 dias, eu duro a vida inteira para entender a obra e para estudar. Em 30 dias, Emmanuel convidou Chico e disse assim, eu preciso de você 30 dias pelas madrugadas, para escrever uma obra que eu preciso lhe retratar. E aí Chico disse assim, eu não sei se eu vou ter tempo, porque o trabalho está demais na Fazenda Modelo. Aí houve uma situação lá, ele foi para a Fazenda Modelo e começou a dormir na Fazenda Modelo por causa do excesso de trabalho. E Emmanuel disse, é isso que eu quero. Porque enquanto você trabalha de dia, à noite eu tenho você nessa fazenda, nessa região silenciosa, longe do barulho da cidade, porque eu preciso da sua mente toda integralmente para mim. E aí começou a psicografar a obra naquele silêncio de uma vegetação intensa. Ele escreve em 30 dias Paulo e Estevão. E o próprio Emmanuel diria a ele, eu estou aqui com informações detalhadas da vida do apóstolo Paulo, porque pertenço ao grupo espiritual que Paulo pertence. Sou um daqueles ligados à sua equipe espiritual, à sua agremiação. Ora, basta então a gente pensar que, na verdade, foi um livro escrito a 3 mãos. Paulo chamou Emmanuel e conversou com Emmanuel e retratou, porque a obra tem questões psicológicas que somente o Paulo podia saber, de temperamento, questões interiores que se passavam nele. Então Paulo chamou Emmanuel, retratou isso para Emmanuel. Emmanuel foi até Chico e psicografou a obra. Parceria. Do céu à terra. Na oração, Emmanuel vai dizer em uma outra obra, Pensamento e Vida, que a oração pode ser comparada a um espelho. E ele vai dizer, toda vez que você pega o espelho para refletir o sol, o espelho com a sua capacidade vai, de alguma forma, irradiar no seu entorno a claridade do astro. A prece é como se a alma direcionasse o espelho da sua mente para a divindade, a fim de lhe refletir a grandeza de acordo com a capacidade de recepção da claridade. Cada alma tem uma capacidade, tem um espelho de um tamanho. Uns têm um espelho pequeno, outros têm um espelho maior, para refletir essa claridade ao redor, mas sobretudo em si mesmo. Cada alma tem uma capacidade específica de assimilar essa luz. E Emmanuel vai dizer que envolve, a alma que ora envolve o seu entorno de luz também. Embora quem ora é quem mais se ilumina. É uma trajetória inevitável. Mas é claro que ilumina o seu entorno, o seu redor. O que significa dizer que a oração, como nós temos visto aqui, é uma mudança de disposição íntima. A oração é uma forma que os encarnados têm de acessar, já de agora, o mundo espiritual. À medida que a gente ora, a gente vai entrando no clima psíquico da vida espiritual, clima que será permanente com a morte, mais cedo ou mais tarde. A oração é como se adaptasse a mente às vibrações mais sutis do mundo espiritual. Só que por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque se a gente vai se habituando como exercício, como uma espécie de exercício de disciplina na oração, a viver psiquicamente também na vida espiritual, na oração, periodicamente, e os espíritos superiores já têm uma vida toda numa oração, a vida deles é uma oração constante,
não apenas na hora da prece? Sem o corpo de carne, que abafa boa parte das nossas sensibilidades, fora do mundo material, o espírito é mais sensível a essas vibrações. É mais suscetível, portanto. E é por essa razão que Allan Kardec escreve o texto, a prece em relação aos desencarnados. E aqui a gente precisa fazer algumas considerações. Primeiro, prece em relação... Que desencarnado a gente está mencionando aqui? Qual desencarnado? Qual morto? Para usar a expressão que Kardec usa. Porque, por exemplo, a gente tem nos textos da codificação a ideia de que a gente tem um guia espiritual, um benfeitor, um mentor. O nome pouco importa. A Bíblia fala em anjos da guarda. Tá certo. Pouco importa o nome. Esse benfeitor espiritual é uma espécie de responsável por você nessa encarnação. O que significa dizer? Que você pode cansar a paciência dele. Você pode encher o saco dele. Aliás, pode não, deve. Você deve lhe solicitar presença. Quem fala isso não sou eu. Claro que não fala com essas palavras. Mas o espírito Channing e Joana d'Arc, em 2 mensagens, e o Livro dos Médiuns vai falar, seria muito melhor que os encarnados praticassem mais o diálogo com o seu anjo da guarda. Porque o diálogo pressupõe o quê? Relacionamento. Se eu dialogo mentalmente com o meu anjo da guarda, eu me conecto. O que é conexão, se não isso? Comunicação. Ao habituar a dialogar, a questão não é dialogar, a questão é que ao habituar eu dialogar com o meu benfeitor espiritual, eu me habituo a estar em uma outra faixa. Não apenas no sentido de acessá-lo, mas também de produzir em mim disposições para que ele possa me acessar. Porque a conexão é via de mão dupla. O que facilita a ajuda dele, em momentos inclusive graves que a gente precisa. Por quê? Porque a nossa postura mental já está em uma condição melhor de ser acessível a ele. Então, olha que coisa. Essa é a primeira coisa, conexão com o anjo da guarda. Então, quando a gente ora ao nosso anjo da guarda, a gente faz uma espécie de evocação, se assim você quiser. Por quê? Porque a gente se dirige diretamente a ele. Ou em nome de Deus, pede a Deus que o nosso anjo da guarda possa me auxiliar. O anjo da guarda tem condição de ouvir esse apelo. Porque ele tem recurso espiritual. E o recurso espiritual se transforma no mundo espiritual em recursos, inclusive humanos. Ou, se quisermos, recursos operacionais, digamos assim. É o que eu costumo dizer o seguinte: aí se meu anjo da guarda não puder estar presente, se eu estiver chamando ele e ele estiver em outro trabalho, já que o anjo da guarda não é uma babá eletrônica nossa, que a gente aciona e toda hora ele está disponível. Não, ele também tem a evolução dele. Porque senão, se ele ficar só pensando na gente, ele não evolui. Ele também tem os desafios dele. Mas é claro que ele tem uma tarefa junto a nós, que é colaborar com o nosso processo evolutivo e estar à nossa disposição quando necessário. Ora bem, mas se ele não estiver presente, a gente ora a ele não teria recurso para nos alcançar à distância? A gente tem ligação de WhatsApp via vídeo para falar com um familiar de outra hora do mundo, de outra parte do mundo? A gente tem mensagens instantâneas por tecnologia. E por que o mundo espiritual não tem tecnologia muito melhor do que essa? Para nos alcançar, mesmo que não esteja presente fisicamente, ele nos alcança com um recurso tecnológico de qualquer natureza, e só se fazendo presente quando se faça necessário. Na década de 40, 1939, na verdade 1940, 41, quem diz isso é Adelino da Silveira. Emmanuel foi substituído por outro espírito. Um outro espírito, não estou lembrando o nome dele agora, tomou a psicografia de Emmanuel e assinava por Emmanuel, por procuração, portanto. Por quê? Porque em 1941, mais ou menos, Emmanuel disse a Chico que havia corações muito ligados a ele que estavam desencarnando na Segunda Guerra Mundial. E que ele precisava comparecer na Europa por pedido pessoal do próprio Estevão, a quem Emmanuel também estava vinculado. Então, veja que não é café pequeno. Estevão convoca Emmanuel para comparecer à Europa para resgatar alguns corações queridos. Agora, por que era necessária a presença de Emmanuel e não outro espírito que ficou no lugar de Emmanuel, eu não sei. Havia alguma necessidade. Eu sei que um outro espírito, estou tentando lembrar o nome dele agora, mas não lembro. Um outro espírito assumiu a psicografia de Emmanuel naquele período, assinando por Emmanuel. Né? Ou seja, por procuração. Então, isso é interessante.
Há, portanto, recursos no mundo espiritual para dar conta disso. E os nossos anjos da guarda têm condição. Quando a gente estabelece contato com ele, fica mais fácil. Diz Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, fica mais fácil, por exemplo, na hora que a gente adormece, sai do corpo, viaja para o mundo espiritual, com o nosso benfeitor espiritual que nos leva para escolas, para estudos como esse. Um estudo como esse prossegue no além. Eu não vou ser o facilitador, porque tem gente mais capaz do que eu no além. E aqui na Terra também. Mas no mundo espiritual a gente prossegue aprendendo, participando de estudos dessa natureza, acompanhando, se instruindo, participando de obras. Mas, mesmo na emancipação da alma durante o sono, a gente tem livre-arbítrio. Se a gente não quiser, pela nossa disposição mental, a presença do benfeitor espiritual, ele respeita. E a gente vai para outro lugar, que é melhor nem comentar. Então, nós temos, portanto, isso. Aí, se a gente falar de outro tipo de espírito, os meus parentes que desencarnaram, os membros da minha família, será que eu posso orar como eu oro para o meu anjo da guarda? Não. Por quê? Porque se no anjo da guarda eu faço uma espécie de evocação, ele tem condição espiritual, evolutiva para atender esse chamado. Nem sempre o parente, o membro da família, que pertenceu à minha família, tem condição de atender um apelo. E às vezes pode se perturbar. Atender um apelo direto. Uma espécie de chamamento pessoal. Ah, mas fulano da minha família foi uma pessoa muito boa. Tudo bem, pode ter sido muito boa. Uma pessoa do bem, mas você não sabe a posição evolutiva dela. Porque a gente não conhece totalmente a posição evolutiva do outro. É bom que não conheça. Já pensou aqui? Invasão de privacidade? Porque o corpo nos esconde aqui. Né? O corpo oculta a quantidade de sombra e de luz que eu tenho. Porque a obra da evolução no plano encarnado não é de violência, de constrangimento. Né? Para que a gente seja livre para fazer o bem. Fazer as nossas escolhas. Então, no mundo espiritual, os parentes desencarnados nem sempre podem atender o nosso apelo. Se a gente quer orar por eles, a gente pede a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que os envolvam. Aí é diferente. Mas não por mais desespero. Ah, minha mãe, eu estou passando por muita dificuldade, vem até aqui. E a mãezinha desencarnada, às vezes é uma pessoa muito boa, mas não tem condição evolutiva, e fica atormentada vendo o pedido de uma filha. Porque continua sendo a mesma pessoa, só mudou de plano. A saudade, a angústia continua. Então, nós temos, portanto, isso. E aí a gente entra numa questão que é interessante, né? E aqueles que parecem, por exemplo, na tradição católica, a gente tem os santos, por quem se ora. E é válido. Esses santos são espíritos benfeitores espirituais. Eles atendem em nome do próprio Jesus, porque tem condição evolutiva. Só que tem gente que não tem condição evolutiva e parece que tem. Tem um texto de Irmão X, por Chico Xavier, que ele fala de um santo católico, espanhol, se não me falha a memória, que ele passou na Terra como santificado, mas não era. Tinha uma vida dupla, às escondidas, e ao desencarnar, ele se viu louco, porque a pessoa acendia uma vela por ele e ele se sentia arrastado à residência dessa pessoa. E aí outra pessoa orava por ele pedindo alguma coisa, ó ele lá. Então ele se sentia, ficou anos assim nessa loucura, até que foi encaminhado ao processo reencarnatório. Veja que coisa, a fama é perigosa no mundo físico, porque a fama nos expõe. Todo mundo quer ser famoso hoje, celebridade, nem se quer ser celebridade do Instagram, mas se você quer. E como a gente tem um perigo, né, de ficar em evidência. Certa vez eu vi José Raul Teixeira comentar sobre algumas pessoas do mundo erótico que se expõem em sexo explícito, em nudismo, e mais tarde começam a cair em depressão, a alterar-se psiquicamente. Ele disse que o espírito Camilo disse para ele que imagine você ser objeto de desejo de muitas mentes em cima de você. Você expõe seu corpo. Nenhum puritanismo aqui da pessoa ter uma vida artística, ter um trabalho artístico de modelo, etc. Mas há o bom senso, né, do vulgar, do erótico, do devasso, do pornográfico, né, e do modelo, da arte, etc. Mas não vou entrar no mérito, porque nem sou especialista. Só estou transmitindo o que Raul Teixeira falou. Inúmeras mentes em cima de você. Em cima de você,
vibrando com aquele conteúdo que vocês expôs, seja em revista erótica, seja em filmes. Imagine o que é aquelas mentes que ficam fantasiando com você em erotismo, de tal forma, em apelos, que é claro que ele alcança. Porque nem sempre você tem a blindagem, a barreira. Então, vejamos que a coisa é complexa. Mas Allan Kardec se dedica, nesse capítulo, a falar de espíritos sofredores. O espírito que está em sofrimento, qualquer um deles, seja por revoltar-se pela desencarnação, seja por um processo de perseguição a alguém encarnado que ele quer mal, seja em qualquer situação, ele sempre está com uma vinculação vigorosa com o plano físico, com o plano material. Como ele está com uma ligação vigorosa com o plano material, o fenômeno da oração para eles é análogo ao fenômeno que ocorre em mediúnica em atendimento a esses espíritos. Como eles estão mais próximos de nós do que dos benfeitores desmaterializados, nós temos um acesso maior a ele. Não é que sem a nossa presença o mundo espiritual não ajude, sempre ajudou. Antes do espiritismo, antes de mediúnica, havia um auxílio. Mas é claro que é um recurso a mais, que às vezes atende desencarnados que estão muito mais próximos da nossa vibração, da nossa faixa, do que dos espíritos muito sutis. Então, da mesma forma que o médium recebe um espírito, ele entra em transe, e aí acontece a comunicação mediúnica de sofrimento, o doutrinador dialoga com ele, e aquele diálogo, mesmo que não seja assim para convencê-lo, para modificá-lo totalmente, porque às vezes um diálogo de 5, 10 minutos, a um espírito que está há séculos em perturbação, você não vai ter a presunção de mudar totalmente a entidade. Mas o doutrinador faz ele refletir, e ao mergulhar no médium, opera-se aquilo que os teóricos chamam de choque anímico, que é, na verdade, a vibração densa da matéria, do corpo, que o espírito tem, é descarregada no médium. Daí o médium sente as sensações, as dores, o mal-estar do espírito. Ele assimila. O médium assimila e o espírito descarrega. Esse é o verdadeiro descarrego. E quando sai, o espírito sai melhor. Ele sai compreendendo as coisas de maneira mais clara. É como se uma nuvem que estava em volta dele foi retirada. Ele vê as coisas de maneira mais clara, ele respira melhor. E claro que o médium vai dissipar isso. Né? Ele ora, ele toma o passe, ele espairece, ele repousa, e essas energias, porque são energias da matéria, daí o médium assimila. Então, vejamos que a oração tem esse objetivo. A oração é uma espécie de intercâmbio. Só que aí a gente pede a Deus pelos espíritos que sofrem. Né? A gente pede a Deus por esses espíritos. A oração não vai mudar o débito dos espíritos, os compromissos que ele tem. Alguém que, por exemplo, optou por uma vida de vícios, uma vida sensualista no sentido genérico da palavra, né? Uma vida apenas de apetites sensoriais, ao desencarnar, é claro que a sensação de tempo perdido, a sensação de ter vivido uma vida não tão adequada do ponto de vista espiritual, aquilo vai ficar no espírito. O desejo de reparar, de voltar, de ter uma vida diferente, isso vai permanecer. Então a prece não vai mudar a condição estrutural do espírito. A sua realidade que ele construiu. A prece não tem essa mágica, esse milagre. Que, aliás, seria até um contrassenso. Porque senão a gente oraria um pelos outros e o processo evolutivo estava solucionado. Que é o que a tradição medieval fazia, né? Você tinha uma vida toda desgraçada, chegava no momento final com o padre, no momento in extremis, você aceitava Jesus e se arrependia do pecado. Eu quero ver quem é que não faria isso. No momento final, sabendo que ia ser recebido pelo próprio Jesus, ia ficar ao lado de Deus Pai, do lado direito de Deus Pai. Então é uma artimanha bastante astuta, bastante astuta para driblar a ideia do mérito, da responsabilidade pessoal. Porque senão eu vou viver uma vida mundana e no momento final é só me arrepender e orar e receber a bênção do sacerdote. Não é nenhuma crítica a essa cultura, tá? Respeitamos profundamente. Mas do ponto de vista espírita, a gente não entende dessa forma. A gente não compreende dessa forma. Como diz o ditado, arrependimento não paga dívida, né? O ditado popular. Ora, o arrependimento é importante. A oração
No entanto, tem um recurso valiosíssimo. A oração aos desencarnados. Que é o quê? Kardec usa exemplos que eu acho fenomenais. Ele vai dizer, qual é o presidiário que não gostaria de receber uma visita? Ou qual é o enfermo que não gostaria de receber uma presença? A visita de alguém vai mudar a enfermidade do sujeito? Não. A visita de alguém na prisão vai alterar a pena que ele recebeu no cárcere? Não. Mas é claro que aquilo é um estímulo, aquilo é um alívio. A figura, o exemplo que Kardec dá é um exemplo fantástico, né? Para a gente ter uma ideia do que é a prece. Tem um místico do período renascentista que ele escreveu, Francisco Ozuna, que ele escreveu que a oração, em termos de fé, é uma carta que você escreve a um amigo. A oração, no plano da esperança, é uma carta que você escreve a um amigo e, ao mesmo tempo, a expectativa de receber a resposta. A oração, no plano do amor elevado, é visita ao amigo. É você visitar um amigo. Esse amigo é o próprio Pai Celestial. É o próprio Deus, o próprio Jesus. Então, vejamos que o exemplo que Kardec usa é um exemplo emblemático para falar sobre essa prece aos desencarnados. É um alívio, é um estímulo. Agora, é claro que os compromissos que ele tem, ele vai ter que enfrentar, construir com as próprias escolhas que ele vai fazer. Mas faz muita diferença você receber um alívio, você receber um incentivo. Já contei aqui, mas vale a pena repeti-lo, que um dos casos mais emblemáticos sobre o tema é o do suicídio do trem, contado por Divaldo Franco em O Semeador de Estrelas, de Sueli Carol Schubert e outras obras, que fala sobre esse episódio trágico de um suicida que se atirou num trem no subúrbio ferroviário daqui e sentia o trem passar por cima dele e se repetir durante anos. Anos. De vez em quando o trem passava e arrebentava ali novamente. Não era o trem que estava passando, era a consciência de culpa que fazia ele sentir as dores novamente. As dores eram atrozes. E de vez em quando ele ouvia alguém pedir a Deus por ele e um alívio para depois o trem voltar e despedaçá-lo. Só que esse período de alívio começou a aumentar. Depois de um tempo começou a aumentar. Divaldo diz que orou por esse homem durante 15 anos. Ele costuma dizer que colocava na caderneta de prece o nome de algumas pessoas que ele via, que ele ouvia falar, alguém que ele pedia. Orava durante 1 semana, 2 semanas, depois tirava, porque se Deus não resolveu 2 semanas é porque não era para resolver. E botava... Mas o caso daquele homem sensibilizou tanto que ele ficou orando durante 15 anos. Porque era um homem que deixou uma família numerosa, 5 filhos, se não me falha a memória. E aí, Divaldo diz que depois de muitos anos, em um problema que ele passou, ele viu o espírito se aproximar. E ele disse, quem é você? Ele disse, sou fulano de tal, cujo nome está na sua caderneta. Você não me conhece, mas eu conheço você. Estou me apresentando agora para você para lhe agradecer. E dizer que estamos aqui para tentar ajudar você nesse problema. Afinal, você granjeou amigos e simpatias no mundo espiritual pelas suas preces. Conte conosco. Eu vou lhe ajudar. E começou a consolar. Divaldo disse que aquele espírito foi o que consolou ele. Ele disse, meu amigo, quando eu me desprendi do trem, que minha própria mãe conseguiu me recolher, e que eu vi o efeito do suicídio que eu gerei naqueles que ficaram, porque o suicida não é apenas responsável pelo extermínio do próprio corpo, mas pelas consequências que deixa naqueles que ficam. Eu visitei a minha família, estava minha mulher me xingando, porque deixei ela em situação econômica difícil, porque eu não fiquei na vida física para enfrentar os problemas. Encontrei uma filha minha saindo de casa e indo para um prostíbulo para ajudar no orçamento da casa. Um outro filho meu eu fui visitar na cadeia, porque depois da morte do pai ele se revoltou e cometeu um crime. E eu sei que tudo isso que foi gerado, eu tenho responsabilidade. E eu estou disposto a recuperar e a resgatar a partir de agora. E o primeiro bem que eu faço é com você, consolando você. Então, olha que beleza, né? Olha que lindo. Quer dizer, a oração como efeito, como precursor de uma mudança de comportamento substancial, né? Então é mais ou menos essa ideia, amigos. Vou mostrando aqui a palavra, dúvidas, comentários, acréscimos.
É verdade. Só para contextualizar aqui, eles estão falando sobre a oração no velório, no sepultamento, como é importante. É verdade. Em Obreiros da Vida Eterna, nós temos um caso emblemático. Se não me falha a memória, o sepultamento de Dimas, quando ele estava sendo sepultado. E as pessoas conversando as coisas mais comezinhas do dia a dia, falando do desencarnado, comentando sobre as coisas, né? Como a gente vê normalmente, né? O velório em algumas cidades, inclusive no interior da Bahia, vira uma espécie de festa, né? De comes e bebes, a pessoa vai para também se empanturrar e para comentar sobre o morto e dizer... Você não sabe como é que ele era na adolescência, era namorador, e o desencarnante ali se liberando do fluido da matéria e se perturbando com isso, né? Quando na verdade a vibração mental... as mensagens mentais que a gente podia emitir ajudaria o processo aí de liberação de uma maneira mais tranquila, etc. E na obra Obreiros da Vida Eterna se narra o desconforto, né? Onde um grupo de pessoas especificamente ali, concentrado e recolhidos, orava e aí alcançava ele e lhe dava uma espécie de refrigério, de sensação de paz, né? Cícero está perguntando sobre a faculdade da ubiquidade, que Allan Kardec estuda em O Livro dos Espíritos e em outras obras, né? Se é só o anjo da guarda ou outros espíritos. Acredito que, como cada anjo da guarda tem uma posição evolutiva, genericamente falando, a gente pode considerar que o anjo da guarda, por ser um espírito já de natureza superior, quando a gente fala espírito superior, a gente tem uma gradação dentro, né, da superioridade desses espíritos, né? Porque cada anjo da guarda, ou cada benfeitor espiritual, é compatível com a tarefa do encarnado. Imagine, por exemplo, o anjo da guarda de um homem das cavernas e o anjo da guarda de um Francisco de Assis. As tarefas são diferentes, tem anjo da guarda, mas são sempre, dizem os espíritos, Allan Kardec, são sempre espíritos superiores. Os espíritos superiores, genericamente falando, a gente pode compreender como portadores dessa faculdade de ubiquidade. Para quem não sabe, a ubiquidade é uma capacidade do espírito de se irradiar, dando a impressão de que ele partiu a própria individualidade e está em vários lugares ao mesmo tempo. Kardec usa a metáfora... Kardec não tinha metáfora da tecnologia dos aparelhos, né, eletrônicos que a gente tem hoje. Kardec utilizou a metáfora do Sol, né, que, embora seja o mesmo astro, é visto em diversas partes do mundo, né, pela sua irradiação, né? Essa é a ideia dos espíritos que têm ubiquidade, sempre de natureza elevada. Boa pergunta. Luana está perguntando sobre a oração para alguém que desencarnou, mas que já reencarnou e a gente não sabe que reencarnou. Boa pergunta. A oração, por incrível que pareça, alcança o seu fim. A oração feita com sentimentos, etc., alcança o objeto da nossa oração. Não me lembro agora a obra, não me recordo a obra, mas tem uma obra de André Luiz que fala de um caso desse, que se orava para o ser desencarnado, ele já estava encarnado e a prece o alcançava. O alcançava de uma outra forma, porque não estava na condição de desencarnado, que é mais sensível às orações, o espírito fora da matéria densa é mais sensível, mas ainda assim alcançava o encarnado, né? Porque, na verdade, a conexão é mais pelo sentimento do que necessariamente um nome, né? Porque o indivíduo reencarna, muda de nome, já tem um outro nome. Tanto é pelos sentimentos e pela conexão vibratória, a linguagem universal do pensamento que Kardec fala, que quando ocorrem processos obsessivos, a gente encontra também o obsessor, que foi a vítima magoada, localizar aquele que foi o seu algoz, que agora se torna vítima, em um outro corpo. Nas obras de Filomeno de Miranda há vários casos, alguns muito emblemáticos e interessantes, né? O indivíduo fez mal ao outro, esse indivíduo desencarnou de angústia, morreu revoltado, começa a persegui-lo, etc. Esse sujeito desencarna, chega no mundo espiritual, aí varia de cada caso. Alguns chegam, a depender da condição evolutiva, a brigarem no além, outros, a depender da situação de mérito, podem ir para uma região onde o obsessor não alcança, mas a médio ou a longo prazo, esse indivíduo reencarna. E aí o obsessor perde ele de vista. Vários casos da obra de Filomeno de Miranda narra isso. De repente, o próprio obsessor, ou espírito revoltado, se vê numa casa, numa residência, numa localidade, onde está vendo aquela criança ali, e está perguntando por que essa criança, e quando chega perto da criança, um asco. Uma espécie de repulsa. E aí quando o sujeito vai dormir, a criança vai dormir, sai do corpo, ele identifica. Ah, é você que está disfarçado nessa criança?
eu lhe pego. E aí a criança começa a ter aqueles pesadelos da infância que se repetem muito, né? Que a criança sonha com um bicho pegando, um touro, um animal. Quase sempre é o cérebro infantil que decodifica um perseguidor espiritual, que começa a ficar ali perto do corpo da criança, quando a criança vai, sai do corpo que eu te pego. Essa é a ideia, né? Então, como é que o obsessor identifica se o indivíduo está com uma aparência física diferente? Há uma conexão aí, que Filomeno diz assim, onde está o devedor, aí está o seu cobrador. Né? Essa é a ideia. Se existe isso nesse processo que é inferior, imagine na oração que é de natureza elevada. Né? Então alcança. Agora o mecanismo total a gente não conhece. Como é que isso se processa, né? Para chegar ao seu objetivo? Fazendo uma conta dessa pergunta dela, você mais ou menos já citou aí como é que essa prece atinge, por exemplo, o nosso anjo guardião, o nosso é praticamente uma evocação. Mas quando nós oramos por um encarnado, como é que seja? A oração por um outro encarnado se assemelha a uma oração de um espírito, por exemplo, qualquer, né, familiar, etc., que seria pedir a Deus por ele, pedir aos benfeitores espirituais por ele, para envolvê-lo, né? Essa é a ideia, né? No caso da evocação de encarnados, a situação é mais difícil, mas por conta da limitação no corpo físico, mas existe. Kardec chega a investigar casos dessa natureza, especialmente com portadores de idiotia, a expressão que ele usa na época, que era a expressão para os casos de retardo cognitivo, de oligofrenia e assim por diante. E ele evocava os espíritos em sono, no chamado sonambulismo magnético ou sonambulismo provocado, que é uma espécie de indução ao sono, né, através de passes, etc., para que, evocando o espírito daquele que estava encarnado durante o sono, pudesse conversar. Né, para ele chegar à conclusão de que as pessoas com limitações mentais fora do corpo eram espíritos muito inteligentes. Aliás, quase sempre são inteligentes acima da média, porque usaram justamente a inteligência para o mal. Então tinham que ser muito inteligentes, né, para afetar o coletivo e voltar com uma limitação na área intelectual. Né? Então tinha limitações no corpo físico, mas fora do corpo físico o espírito às vezes apresentava capacidades muito maiores do que quando estava encarnado. E aí Allan Kardec evocou. Mas a evocação é sempre complicada, a evocação de encarnados é sempre complicada. Há que se ter cuidado nesse sentido. Né? Alguns psicólogos, por exemplo, recomendam a uma criança que está com algum comportamento, alguma alteração, ansiedade, etc., que os pais conversem com a criança enquanto a criança estiver dormindo. Do ponto de vista da psicologia, é um diálogo que o inconsciente vai internalizar. Do ponto de vista nosso espírita, é uma espécie de evocação, onde a criança, sendo um espírito que não está totalmente reencarnado, pode assimilar aquela sugestão ou aquela influência, aquela impressão, numa espécie de evocação, e pode absorver de maneira positiva, né, no seu processo aí de conclusão de reencarnação. Mas a oração para os encarnados não difere muito não, é pedir a Deus por eles. Né? Pedir a Deus por eles, pedir ao anjo da guarda deles. Sim, sim. Porque aqui, em todo Santo Espírito, você tem pedido de oração para encarnados e desencarnados. Isso, hoje, a aula de hoje, me gerou essa dúvida. Como é que seria uma oração para um encarnado? Se o espírito dele está aqui... Do corpo, do mundo, né? O atendimento é diferente, os espíritos superiores, quando recebem esses pedidos, essas orações, avaliam cada caso, o atendimento é diferente do que para o desencarnado, mas a prece alcança, né? Tanto a mensagem mental anímica daquele que ora, como a solicitação para os planos maiores, né? Para atendê-lo, né? Então é mais ou menos isso.